Destaque final, professor Marco Antônio Villa. O maior adversário de Bolsonaro é ele próprio. Se nós analisarmos a conjuntura política agora do início do ano, nesse primeiro trimestre de 2019, nunca nos últimos 20 anos o PT esteve tão frágil como agora. Nesse mesmo momento, nesse primeiro trimestre, é possível ver que nunca o movimento sindical nos últimos 20 anos esteve tão frágil como nesse momento. As centrais sindicais não mobilizam ninguém. Nos últimos 20 anos, nunca os chamados movimentos sociais estiveram tão frágeis como estão agora. Porém, portanto, em termos de adversários mais organizados contra o governo Bolsonaro, são todos desestruturados. Mesmo assim, o governo não consegue impor as suas pautas e governar efetivamente, sentar na mesa e trabalhar todo santo dia para impor o seu programa, para trabalhar pelo Brasil e tal. E aí que mora o principal problema. De um lado, porque o presidente se dedica a questões que são absolutamente irrelevantes. Absolutamente irrelevantes. O jornal O Estado de São Paulo fez um levantamento na edição de hoje sobre as postagens do presidente. Primeiro, eu acho que o presidente não tem postagem nada em Twitter, né? Só fazendo um parêntese. Mas tem isso. Ele fizeram um levantamento de 515 postagens. 515. Nas 515, ele dedicou de críticas à imprensa 31 delas, né? 51 das mensagens à ideologia e doutrinação. Para a Previdência, das 515 mensagens, para a Previdência ele dedicou 5. Vocês não ouviram errado. Das 515, 5 sobre Previdência. E nos últimos tempos, nenhuma, 0. Para o pacote anticrime fundamental do ministro Sérgio Moro, ele dedicou 2 postagens no total de 515. E nos últimos tempos também apagou esse assunto, não tocou mais nessa questão. A questão que o Brasil passa hoje, questão fundamental, é justamente a questão da reforma da Previdência. É isso que interessa. O Ministério da Economia, e perceba o silêncio do ministro Paulo Guedes. Silêncio diz muita coisa, hein? Perceba o silêncio do ministro Sérgio Moro. Silêncio diz muita coisa. São 2 pilares fundamentais do governo. Imagino o que o Sérgio Moro deve ter achado do vídeo, da postagem, e depois da segunda postagem. Bem, voltando ao tema, a questão da reforma de Previdência é vital por um equilíbrio a médio prazo das contas públicas brasileiras. E para sinalizar aos setores econômicos que agora há um compromisso sério para o enfrentamento do grave problema das contas públicas no Brasil, e isso abre campo para o crescimento econômico do país e para enfrentar os graves problemas nacionais. Depois de nós termos passado o Brasil no pior triênio da história republicana, pior triênio econômico, 2014, 2015 e 2016. Herança maldita que o PT deixou para os brasileiros e tal. Esse deve ser o foco. Desviar para assuntos secundários, para bobagem de carnaval, responder Daniela Mercury, Caetano Veloso. Agora, um ator que sempre fica no fundo da cena, o José de Abreu. Que importância tem isso quando o Brasil tem graves problemas a serem enfrentados? A desorganização do governo é tão grande, e aí cabe ao presidente pôr ordem na casa, é que a relação com o Congresso Nacional, como é que está sendo feita? Quando o presidente tenta estabelecer algum tipo de relação, é um desastre. Vide o episódio que nós comentamos aqui, quando ele disse que a proposta de reforma da Previdência tinha várias gorduras. Ou seja, você já entra na negociação dizendo que pode ceder. Não se faz negociação desse tipo. Evidentemente que não é em total a proposta do governo que vai ser aprovada. Ela vai passar por algumas modificações, mas garantindo a espinha dorsal da proposta. É isso que deve se concentrar as atividades do presidente da República desde cedo. Eu imagino, o meu sonho é um presidente que levanta cedo e acorda tarde. Melhor dizendo, e durma tarde. E durma tarde, que tenha compromisso com o trabalho, que estude, que passe sábado e domingo. Por isso que é presidente. Senão vai fazer outra coisa da vida. Não vai ser presidente, né? Estude, pegue os relatórios, analise, e na hora que vai conversar com o ministro, tenha na ponta da língua as perguntas a fazer ao ministro, né? Que viaje pelo Brasil, que olhe, que cheque as obras públicas, que tenha um conhecimento profundo do nosso país.
É possível ter um presidente assim. E o presidente pode ser, se esforce, né? Ele tem lá um bom número de ministros da casa que são capazes. São ministros que conhecem o Brasil, dos principais dilemas do Brasil, da política internacional. Não fique sob domínio de questões que são irrelevantes. E o meu temor, presidente, que não fique por aqui. Não são só esses problemas que nós já destacamos, como o último, as 2 postagens tenebrosas sobre o carnaval. A minha preocupação sincera são as 2 próximas viagens internacionais, Estados Unidos e Israel. E aí pode ocorrer problemas econômicos incríveis. O presidente americano os Estados Unidos sempre achou, nem sabe a capital do Brasil. Lembra-se o Reagan, que achou que estava na Bolívia? Eles nem sabem, eles têm um desprezo pelo Brasil, né? Ele vai pegar equipamento militar de 8ª categoria e vai entregar de graça para vocês aí de baixo, né? E o Brasil vai se alinhar em declarações, espero que não ocorra, torço para isso, infelizes, sobre a relação Estados Unidos com o mundo. Isso quando os Estados Unidos está fechando um acordo com a China que vai prejudicar o agronegócio brasileiro, elemento fundamental para a nossa economia, e está fechando esse acordo, e já disse isso. Por outro lado, tem a questão de Israel, que pode trazer um prejuízo fabuloso aos exportadores de carnes e aves. Nós vamos entrar numa bola dividida absolutamente necessária. E pior, presidente, vai trazer o terrorismo internacional para o Brasil. O terrorismo internacional para o Brasil. Portanto, é necessário ter muito cuidado nas falas, nos diálogos, nas propostas intuitadas. Eu espero, inclusive, que pare de fazer essas tuitadas, porque isso é autoritarismo, relação direta, líder em massa, não passando pelas mediações do Estado Democrático de Direito. Então, eu espero que o senhor caia na real. O senhor tem grandes problemas que o Brasil tem de enfrentar, especialmente um que eu acho que o senhor não acredita na reforma da Previdência. Eu acho que o senhor não acredita, porque a base social do seu partido não acredita também. Por isso que o senhor não fala. É um ato falho, diria um psicólogo de botequim, e eu agora fazendo um papel de psicólogo de botequim. O senhor não acredita na reforma da Previdência. Então eu espero que o senhor caia na real, comece a governar o Brasil, se dedique só a isso, e principalmente, nesse momento, no primeiro semestre, a reforma da Previdência.